Olá, meu nome é Carlos Henrique Baldin. Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos Jurídicos. O programa que veio trazer de forma descomplicada questões jurídicas e empresariais. Não percam nosso programa pelo canal 8net Campinas e também pela Vivo TV. Além disso, não deixem de curtir nossa página no Facebook, Programa Diálogos Jurídicos, e postar eventuais dúvidas sobre o tema e também sugestão de novas pautas. O tema hoje é a contabilidade no Brasil e o cenário internacional. Vamos falar sobre os principais aspectos na alteração da contabilidade brasileira nos últimos anos. E para tanto, temos a presença do professor Luiz Roberto. Luiz Roberto, que participou de um último programa e que teve uma repercussão muito legal e por isso está de novo com a gente. Luiz Roberto, que é auditor e consultor de empresas com mais de 25 anos de experiência, é professor universitário nas áreas de Ciências Contábeis e Administração, é sócio da consultoria Prudence e está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, professor. Carlos, obrigado. É um privilégio retornar ao programa Diálogos Jurídicos, que tem tido assim uma audiência muito bacana, e eu falo isso com muito carinho com os meus alunos da faculdade, e poder compartilhar de alguma forma esse aspecto, né, da contabilidade, e essa relação com o mundo, né, e a evolução que o Brasil tem tido nesse sentido. É um prazer. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo novamente e um agradecimento especial da nossa equipe. Obrigado. Iniciando o nosso tema, professor, o que o senhor poderia dizer que tem acontecido na contabilidade do Brasil nos últimos anos? Carlos, como pano de fundo, eu queria que o telespectador parasse um pouquinho e pensasse naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se você olhar um pouquinho nos últimos anos, 30, 40 anos, você vai perceber que houve uma evolução muito grande, por exemplo, nos meios de comunicação. Se você olhar e tirar uma fotografia do passado, né, de 30, 40 anos atrás e comparar com hoje, provavelmente você vai perceber que isso é muito diferente. Nós vivemos nos últimos anos também um fenômeno, né, que são as redes sociais. Então, a velocidade com que as informações elas são propagadas, isso mudou, né, absurdamente em relação àquilo que nós estávamos acostumados, num passado não tão distante. Quando você olha para os países, você percebe que também não há fronteiras, né? As relações entre as empresas que estão no Brasil e as empresas que estão fora do Brasil, essas relações estão intensificadas, né? A gente fala muito do mundo globalizado, e isso é uma realidade, né? Então, dentro desse contexto de evolução, é razoável também que a contabilidade passasse por um processo semelhante. Nós temos, ou tínhamos até 2007, uma lei que foi editada em 1976, a Lei 6.404. E essa lei, a Lei 6.404, é a lei que regulamentou a contabilidade no Brasil durante quase 30 anos. Né? E agora, em 2007, houve a edição da Lei 11.638, introduzindo aqui no Brasil o padrão contábil internacional. Então, dentro desse contexto que eu coloquei, era importante que a contabilidade também se atualizasse, que a contabilidade evoluísse, de tal forma que os usuários da contabilidade pudessem olhar para essa informação, para a contabilidade, de uma forma diferente. Então, essa mudança aconteceu a partir de 2007 e hoje nós, Brasil, enquanto país, fazemos a nossa contabilidade do mesmo jeito que é feita em muitos países do mundo. E me refiro aqui ao Reino Unido, à Europa, à Alemanha, Japão. Então, o padrão da contabilidade feita no Brasil é semelhante à que é feita nesses países. Ok. Ô, professor, quais foram os principais impactos que essa alteração legislativa de 2007 trouxe para as empresas no Brasil? Carlos, na verdade, os impactos ainda estão sendo percebidos, né? E eu digo isso porque ainda nós temos um rol de empresas
que não participam desse universo, não participam dessa mudança. Mas, na minha visão, as principais mudanças dizem respeito a alguns alinhamentos de princípios, né? Eu não posso aqui dizer que houve uma mudança completa na contabilidade. Eu não estaria sendo correto, né? A contabilidade como ciência, a contabilidade como linguagem, ela permanece como ela sempre foi, dentro dos seus princípios, dos seus conceitos. O que houve, na verdade, foram, como eu disse, alinhamentos de princípios e práticas que, em alguns países, tinham alguma divergência quando comparado com o Brasil. Então, a grande mudança foi essa, né? Nós, como país, estamos agora inseridos, ou já estávamos inseridos, mas como contabilidade, estamos inseridos dentro de um universo um pouco maior. Ou seja, falamos a mesma linguagem, né? Adotamos os mesmos princípios, os mesmos parâmetros. Isso é muito benéfico não só para o país, mas também, naturalmente, para as empresas e para todos os negócios que acontecem aqui no Brasil. Legal. Então, professor, traduzindo para o telespectador, quando o senhor fala em alteração na contabilidade, são alteração nos critérios de lançamento, mas a base mesmo, a ciência, a contabilidade, ela ainda continua mesmo. Continua, não houve mudança. São princípios, formas e critérios de registro que foram, na minha visão, aprimorados, né, fazendo com que a informação contábil ela tivesse um papel mais relevante, mais preponderante dentro do mundo dos negócios. Muito bem. Professor, e na prática, fala um exemplo prático da alteração. O que houve de fato nessa alteração da lei da contabilidade? Como exemplo, eu vou citar para você, telespectador, que nos acompanha, a figura do diferido, né? O que era o diferido, né? Essa informação que existia na contabilidade brasileira e agora com a alteração não existe mais, né? O diferido era um grupo de contas que existia dentro do ativo da empresa, onde você fazia o registro de todos os gastos incorridos na formação de um novo negócio. Então imagina você que é empresário, que decidiu abrir um negócio, né, que decidiu abrir uma empresa. Você tinha os gastos preliminares antes de você começar a faturar. Então gastos tais como segurança, limpeza do terreno, documentação, taxas e emolumentos, os primeiros funcionários que você contratava. Então, todos esses gastos você registrava nessa conta de ativo que nós, nesse grupo de ativo que chamávamos de diferido. E qual que era a intenção e qual que era o objetivo disso? O objetivo era fazer com que todos esses gastos eles fossem diferidos ao longo do tempo. Era uma forma de você não trazer despesas para os primeiros meses do negócio até que a empresa começasse a faturar. Então, essa era uma prática, esse era um critério adotado no Brasil. Então, o conceito por trás disso era assim: eu, como empresa, estou no processo inicial, estou em formação. Portanto, como eu não estou faturando ainda, eu não estou vendendo, então esses gastos ficam ali represados e eu vou lançando para o resultado, né, amortizando isso periodicamente, e aí você estabelecia um prazo para fazer isso, 5 anos, 7 anos, dependendo do estudo que a empresa fazia, para poder mensurar qual era o retorno que se esperava para que esse negócio entrasse em ritmo de marcha, como nós costumamos dizer. Então, era feito dessa forma. Isso era uma prática única e exclusiva aqui do Brasil. Então, se você olhasse para outros países, né, e esses que eu citei nesse nosso bate-papo, eles já não adotavam esse critério. Qual que é o critério adotado por esses países, que já era adotado por esses países e que passou a ser adotado pelo Brasil? Todos os gastos preliminares que você tem com um negócio, na formação de um novo negócio, você tem que já reconhecer como despesa no início. Então, não existe aquela figura de você protelar, de você ativar esses gastos e fazer com que esses gastos sejam diluídos na demonstração de resultado do exercício num prazo de 5, 7 anos, qualquer que seja o prazo que você tenha definido.
E aí, por trás disso, você traz uma visão conservadora, né? E aí eu vejo uma evolução, porque, na verdade, você poderia, ao longo de muitos anos, distorcer o resultado do negócio a partir do momento em que você deixava esses valores, esses gastos, lançados como diferido. Então, esse é um exemplo de uma mudança que houve. E, como eu disse, uma mudança evolutiva, né? Fazendo com que a gente se equiparasse com aquilo que já acontece em outros países e trazendo uma padronização maior, obviamente, né? Uma uniformização dentro de uma visão conservadora. Professor, o senhor comentou que a alteração legislativa foi do ano de 2007. Logo no ano seguinte, 2008, as empresas precisaram já aplicar esse novo critério ou houve uma fase, um período de adaptação? Carlos, sempre há um tempo razoável para que as empresas se preparem, né? A partir de 2010 é que as empresas passaram a ser exigidas e que a adoção desses princípios contábeis internacionais foi adotado na sua plenitude. Isso foi feito para as empresas maiores. Eu sempre digo, né, eu me refiro aqui às sociedades anônimas de capital aberto, que têm as suas ações transacionadas na Bolsa de Valores, e empresas de grande porte, né, que isso foi uma introdução também que veio ali junto com a Lei 11.638. Então essas empresas começaram a adotar. Infelizmente, empresas menores ainda não, né? E a expectativa que temos é que, com o passar do tempo, né, haja um envolvimento muito maior e que todos abracem realmente e que o Brasil, como nação, apresente em todos os seus negócios uma informação única de acordo com os princípios contábeis internacionais. Estamos aqui com o Luiz Roberto falando sobre o tema a contabilidade no Brasil e o cenário internacional. Você que é empresário, que possui sua empresa, não deixe de ver as dicas do professor. Vamos para um rápido break e voltamos no próximo bloco. Olá amigos do Canal 8, tudo bem? Meu nome é Teodoro Souza Amorim, estamos aqui com o programa Diálogos Jurídicos diariamente na programação. Conto com a audiência de vocês. Estamos de volta. Você está assistindo ao programa Diálogos Jurídicos. Estamos aqui com o professor Luiz Roberto, que também é sócio da Prudence Consult. Professor, falamos no primeiro bloco sobre a alteração legislativa de 2007 e a adoção pelo Brasil dos critérios de contabilidade internacionais. Voltamos agora aqui no segundo bloco para falar de quais foram os principais impactos que essa alteração de 2007 teve no mundo dos negócios. Carlos, tem muitos impactos, e impactos positivos. Eu disse no início do nosso bate-papo que nós vivemos em um mundo com muita evolução, muitas coisas mudando. E um dos aspectos mais relevantes no mundo dos negócios que eu percebo em relação a essa questão da adoção do princípio contábil internacional, essa mudança na contabilidade aqui no Brasil, é o fato de que você possibilita transações com muito mais facilidade entre as empresas, não só no Brasil, mas as empresas que estão fora do Brasil. Então, o que eu quero dizer é, você hoje tendo a contabilidade, né, tendo as suas demonstrações contábeis sendo efetuadas de uma forma padronizada, da mesma forma que é feito em outros países, isso possibilita muitos negócios. Para quem está acostumado nesse mundo de compra e venda de negócios, a gente sabe que o investidor, quando vem para o Brasil e quando ele busca um negócio, uma das primeiras informações que ele pede são as demonstrações contábeis. Então, imagina você antes de 2007, como era esse cenário? Era um cenário que acontecia de uma forma muito mais vagarosa do que aquela que nós estamos acostumados hoje. Por quê? Porque o investidor ele tinha que olhar essa demonstração contábil, ele normalmente contratava uma empresa de auditoria e consultoria para poder fazer a tradução dessa informação contábil para o princípio contábil que ele estava acostumado,
para que daí ele pudesse analisar essa informação contábil e tomar a sua decisão. Isso mudou. Então, hoje, o que acontece? A informação, do jeito que ela é feita, né, ela já está dentro desse padrão contábil internacional. Portanto, a velocidade na negociação, ela tende a ser maior. Por quê? Porque eu consigo, mesmo não sendo do Brasil, se eu sou um investidor alemão, se eu sou um investidor espanhol, se eu sou um investidor italiano, eu olho a informação contábil do Brasil e sei que aquilo tem aderência com a forma como a contabilidade é feita no meu país. Então, naturalmente, a gente ganha muito tempo com isso. É óbvio que a gente ainda tem muito que evoluir em outros aspectos, mas pelo menos dentro desse panorama que nós estamos aqui discutindo de contabilidade, eu diria para você que nós atingimos, como país, um nível elevado, né? Então, hoje, a maior parte dos países do mundo tem uma prática contábil muito igual, muito padronizada. Então, realmente, isso facilita demais, isso ajuda demais, isso minimiza custos, né? Facilita a conversa. Eu disse em algum momento do nosso bate-papo que, para mim, a contabilidade é uma linguagem, né? E como linguagem, ela é uma linguagem, né, padronizada, né? Não é possível, né, se eu não tenho conhecimento da língua alemã, por exemplo, me comunicar com um alemão em português. Não faz sentido algum. Então, se eu falo português, eu vou ter que interagir com alguém que fala português. Se eu falo alemão, eu vou ter que interagir com alguém que fale o alemão. Então, a contabilidade como linguagem também dá para você fazer esse mesmo comparativo. Então, facilita demais e as pessoas, né, o investidor principalmente, pode olhar com muito mais segurança. É claro que isso traz benefícios para o país, né? Há uma carência de recursos externos no Brasil, né? A gente depende, a gente precisa de capital externo no Brasil. E capital que venha para ficar, não capital especulativo. Então, é muito importante que isso também dentro desse cenário seja observado, né? Que esse capital venha para o Brasil, para que ele fique no Brasil, para que tenha a geração de empregos. Então, esse é um outro cenário importante que, de uma certa forma, a Lei 11.638 também traz, né, essa evolução e essa possibilidade. É muito comum também, e aí só para fechar o raciocínio, Carlos, as empresas elas precisam de capital, né, elas precisam de recursos. E às vezes você recorrer a uma instituição financeira, nos dias atuais, esse custo, né, de uma captação não é tão barato. Então você tendo recurso externo, isso pode ser muito interessante. Então você tendo a sua contabilidade feita dentro desse padrão contábil internacional, isso pode possibilitar, né, a captação de um recurso muito mais barato do que aquele que você conseguiria aqui dentro do Brasil. Muito bem, professor. Então, para o investidor estrangeiro que procurava um negócio, uma empresa no país, ou ser mesmo sócio de uma empresa, essa adoção dos critérios de contabilidade internacional, ela trouxe uma segurança muito maior para esse investidor. Sem dúvida, porque, como eu disse, né, no passado havia muita insegurança, eu não conhecia a informação, né, e todos nós temos dificuldade com aquilo que nós não conhecemos. Tende a ser assustador. Então, falei um pouquinho no programa anterior, só para a gente refletir, né, a utilização da contabilidade como ferramenta gerencial. E muitos não utilizam essa informação, né, porque tem medo, porque não conhecem, não sabem para que serve a contabilidade. Então, fazendo um paralelo aqui, é a mesma coisa. Né, para um investidor olhar para um país onde a prática contábil é diferente da sua de origem, eu já saio em desvantagem. Então, o capital que viria para cá, ele destinaria para um outro país. Né? Então, realmente, o teu ponto é muito importante, dá um pouco mais de segurança para esse investidor. Ainda mais nesse momento de crise, né, professor? Onde o país, inegavelmente, precisa de recursos, precisa de fomento e a geração de empregos. Sem dúvida, né? Então, é impressionante como uma evolução como essa, a princípio, partindo de um universo jurídico, porque é uma alteração de lei, introduzindo uma nova prática, uma nova aderência, né? um novo padrão, como isso pode possibilitar
negócios para o país. Né? Então aí é o papel dos legisladores, né, também ajudando o Brasil de alguma forma, né, introduzindo essa prática, esse conceito e colocando o Brasil no mesmo nível de igualdade com outros países. Agora, saindo do papel, e na prática, professor, as empresas brasileiras elas têm adotado os padrões internacionais, já estão seguindo o que a lei de 2007 determina? Infelizmente não. Né? Para você, telespectador que está nos assistindo, o empresário, o profissional que milita na contabilidade, os advogados que nos acompanham, infelizmente não. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, você acaba seguindo determinada coisa quando aquilo te é imposto por lei. Né? Então, isso é muito ruim. Eu diria para você, Carlos, que hoje as maiores empresas já estão adotando o princípio contábil internacional. Eu citei em algum momento aqui do nosso bate-papo as sociedades anônimas de capital aberto, as empresas de grande porte, né? Essas empresas elas já estão preparadas, a sua equipe de executivos, os profissionais que cuidam da contabilidade, essas empresas já estão adotando. Né? Todavia, quando você olha para as empresas nacionais de pequeno e médio porte, infelizmente elas não adotam ainda. Isso é muito ruim porque você, na minha visão, acaba ficando atrás de outras empresas, né? Por tudo que nós comentamos há pouco aqui, por todas as possibilidades que existem, você que não adota o princípio contábil internacional na sua empresa, você acaba perdendo eventualmente oportunidades, você acaba perdendo possibilidades. Então, Carlos, eu já lanço aqui um desafio para quem está nos assistindo e que não tem adotado ou não adotou ainda a Lei 11.638 dentro da sua empresa, né? O princípio contábil internacional. Eu acho que vale a pena. Converse com o seu contador. Se o teu contador não puder te ajudar, procure um escritório de consultoria especializado que pode te direcionar nesse caminho. E eu vejo com bons olhos. Você vai ter benefícios adotando e se colocando em pé de igualdade com outras empresas, não só no Brasil, mas também no mundo. Ok. Luiz, qual o principal ou dos principais motivos das empresas médias e pequenas não adotarem os padrões aí expostos pela lei de 2007? Custo, inexperiência de profissional, falta de capacitação? Fala para a gente um pouco por que essa lei não tem sido cumprida por todas as empresas. Tem um aspecto cultural, né? O aspecto cultural é assim, nós como, não vou dizer como brasileiros, mas como seres humanos, tendemos a ser reativos. Se não há imposição legal e obrigatoriedade, a gente acaba deixando talvez para um segundo momento, né? Isso eu acho que é um aspecto que a gente precisa refletir, né? E todos nós, né? Enquanto sociedade, enquanto país, enquanto profissionais. Mas você tocou em um aspecto que é relevante, que é a questão do custo. Você ter um padrão de contabilidade dentro desses critérios que a gente comentou aqui, ele vai exigir de você um pouco mais de investimento. Então, é razoável que o profissional da contabilidade que você trabalha hoje, ele tenha que se reciclar, ele tenha que se preparar, haverá um pouco mais de trabalho na preparação dessas informações, né? Então, realmente, o custo envolvido com isso e talvez a falta de preparo e de capacitação dos profissionais envolvidos tenha sido um limitador para que muitas empresas acabem adotando aí o princípio contábil internacional. Muito bem. Estamos aqui hoje com o tema Contabilidade no Brasil e o cenário internacional com o professor Luiz Roberto, professor universitário nas áreas de Ciências Contábeis e Administração da Empresa. Professor, para arrematar aqui, vamos chegando já no fim do nosso programa, quais seriam as vantagens que se apresentam para as empresas que adotam o padrão internacional de contabilidade?
Eu gostaria de ressaltar algumas que nós já comentamos e talvez, Carlos, apresentar um pouco qual é a minha visão para o futuro, né? O que eu imagino. Mas eu acredito que você, empresário que está me assistindo, executivo, profissional da contabilidade, você pode captar recursos com muito mais facilidade, você pode ter uma visibilidade maior do ponto de vista do investidor, então você pode ter uma atratividade maior, né? Então são alguns atrativos, né, para que talvez sirvam de motivação para que você se envolva um pouco mais com isso, procure entender um pouquinho mais o que é que está acontecendo, o que é que essa contabilidade internacional pode propiciar para o teu negócio. E eu acredito, Carlos, que o cenário é propício para isso, né? Eu falei no início do nosso bate-papo que nós vivemos um mundo em evolução, né? Muita coisa evoluindo, muita coisa acontecendo. E todos nós temos que nos envolver, todos nós temos que participar disso. E aí fica o desafio para você, né, que ainda não participa, né, que a tua empresa ainda não adota esse princípio contábil internacional, a analisar um pouquinho, entender um pouquinho mais, desmistificar, né, para que você não tenha medo, não fique achando que isso é uma coisa impossível de fazer. Consulte um profissional, vá atrás, porque eu acho que a tendência é essa. Eu acredito que o Brasil, por ter um universo relevante de empresas que são de pequeno e médio porte, mas que têm uma representatividade na nossa economia, todas essas empresas deveriam estar enquadradas nesse padrão contábil internacional. E aí imagina o movimento que isso pode gerar para o país como nação. Então, você como empresário, e eu comentei aqui ou nesse programa ou no programa anterior, o fato de que a empresa ela é concebida sob o pressuposto do lucro, né? Mas também como função social, você também pode estar contribuindo, porque a tua empresa vai melhorar, você pode gerar mais empregos, você vai ter mais capital. Então, você percebe que é um processo, é uma roda, que se você se envolver, isso pode trazer muitos benefícios. E aí fica o desafio para todos. Luiz, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza que, assim como no outro, vai ter uma grande repercussão. Obrigado novamente em nome da produção do todo o programa. Carlos, eu agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio poder participar. O programa Diálogos Jurídicos tem sido assistido por muitas pessoas. Eu comentei aqui com os meus alunos na faculdade, com os empresários onde eu tenho trabalhado. Eu sempre digo, olha, assista lá o programa, porque você vai ter dicas importantes para o teu negócio, para o mundo empresarial, o mundo jurídico, e vale a pena. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Não deixe de assistir nosso programa pelo Canal 8 Campinas e também pela NET TV. Programa Diálogos Jurídicos, o programa que veio trazer de forma descomplicada as questões jurídicas e empresariais do dia a dia. Ficamos por aqui. Até o próximo programa.